Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Gênesis 6, 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. A minha tradução diz que Noé era alguém perfeito em suas gerações. Ele era justo e perfeito em suas gerações. Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer o que ele fez, mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho de forma extraordinária, dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração, e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei, mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa. Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem-sucedidos, se nós formos necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem-sucedidos, nós estamos lascados. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil. É fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus. Olhar um homem que fez a diferença, que construiu a primeira grande obra realizada por um homem, e não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava a base para isso. Tá bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente, certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença, que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu, que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou, ou se anda de qualquer maneira, ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito, ou se minha família é toda desestruturada. O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho, para que eu estabeleça como parâmetro? Por que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus, porque Matusalém andava com Deus, porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade
em relacionamento, nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não. Chegou a sua vez de viver a sua história com Deus. E ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida. Mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter, por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente pra caramba, porque os vizinhos do Noé eram crente pra caramba, porque o Noé estudou no colégio ali, que todo mundo era crente. E eu não. Beleza, e daí? É essa justificativa que você quer? Então deixa eu te dar um texto bíblico simples para você observar. Observe aí, por gentileza, Romanos 12, 2. Coloque para mim aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Preste atenção aqui. Você não teve pedigree, mas você tem a palavra de Deus. Você pode até não ter uma família estruturada, mas você tem uma Bíblia que te inspira a viver de uma forma diferenciada. Então pare de criar desculpas de que o seu sucesso tem a ver com coisas que te deixaram de herança, porque uma herança só é sua se você tomar posse. Quando eu olho para a história desse camarada, a primeira coisa que eu vejo é a capacidade que ele tem de lidar com um ambiente hostil, tóxico, difícil, e ele está em todo lugar, irmão. Hoje nós chegamos na igreja onde deveríamos encontrar só gente crente, cheia de Deus, coração solícito, não é? Gente piedosa. É isso que as pessoas esperam quando chegam na igreja. Chega na igreja e lida com uma situação totalmente oposta. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.